E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo nas escrituras? Hoje a gente vai colocar o nosso chapéu de professor de seminário, porque o foco aqui é clareza doutrinária e precisão histórica. Nós vamos investigar os alicerces teológicos e todo aquele contexto fascinante da Epístola aos Hebreus. E para guiar essa nossa análise, a gente vai usar exclusivamente uma obra de peso, a Introdução ao Novo Testamento, do incrível acadêmico D.A. Carson. Esse é um material que não foge das perguntas difíceis, sabe? Ele traz respostas muito sólidas, com uma perspectiva reformada maravilhosa para desvendar os mistérios dessa carta majestosa. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pelo grande mistério da autoria, investigar a data e o público original, entender o propósito focado na supremacia de Cristo, observar a estrutura genial da carta e fechar com lições mega práticas para os nossos dias. Número 1. O mistério da autoria e a avaliação das evidências. Sabe, o primeiro grande quebra-cabeça histórico de Hebreus é justamente quem pegou a pena para escrever o texto. A igreja primitiva quebrou muito a cabeça com isso. Beleza, vamos mergulhar nisso e olhar para as evidências internas. Muita gente logo pensa no apóstolo Paulo, né? Mas a autoria paulina esbarra em umas barreiras gigantescas. Pensa bem, nas cartas de Paulo ele sempre começa dizendo Paulo, apóstolo de Cristo, e manda aquelas saudações padrão. Hebreus, totalmente anônima no começo. Além disso, o grego de Hebreus é super refinado, uma retórica de altíssimo nível, e não tem aquelas expressões que são a marca registrada de Paulo, tipo em Cristo. Mas olha só, a evidência mais matadora está lá em Hebreus 2:3. O autor diz que a salvação nos foi confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, ele é um crente de segunda geração. Paulo jamais diria isso. Ele batia o pé como lá em Gálatas, dizendo que recebeu o evangelho por revelação direta do próprio Jesus. Como a opção de Paulo não se sustenta bem, a galera tentou adivinhar outros nomes ao longo da história. Tertuliano, por exemplo, apostou em Barnabé, já que ele era levita. Lutero achava que era Apolo, por causa daquela eloquência toda de Alexandria que combina muito com o texto. Teve até quem sugerisse Priscila e Áquila. Mas o Carson nos puxa para a conclusão mais honesta e segura. A autoria continua anônima. O que a gente sabe com certeza é que quem escreveu era um judeu cristão helenista, anônimo pra gente, altamente educado e de segunda geração. Como o próprio Orígenes disse muito tempo atrás, quem escreveu a epístola, só Deus sabe. E quer saber? Do ponto de vista doutrinário, isso não muda em absolutamente nada a autoridade da mensagem. Ponto 2. Data e destinatários. Agora a gente vai dar uma de detetive literário para descobrir quando e para quem esse texto foi escrito. Se a gente colocar isso numa linha do tempo, dá para isolar uma janela bem específica. Como a carta fala de crentes de segunda geração, não pode ter sido ali coladinho no Pentecostes. Então o limite mais antigo é lá pelo ano 50 depois de Cristo. O limite mais tarde é 96 depois de Cristo, porque Clemente de Roma já cita Hebreus nessa época como autoridade. Mas o Carson nos mostra o grande pulo do gato aqui, o ano 70 depois de Cristo, que foi quando o Templo de Jerusalém foi destruído. Gente, o argumento do silêncio aqui é literalmente ensurdecedor. Hebreus não dá um pio sobre a destruição do templo. Mais do que isso, a carta descreve todos aqueles rituais levíticos usando o tempo presente. O núcleo da teologia de Hebreus é provar que a antiga aliança ficou obsoleta porque Jesus é o sacrifício definitivo. Como o Carson muito bem aponta, se o templo já estivesse em ruínas e os sacrifícios tivessem parado, o autor com certeza teria usado esse fato histórico gigantesco para falar, tá vendo? Acabou! Mas o argumento dele é puramente teológico, o que indica que os sacrifícios ainda estavam acontecendo. Portanto, a carta só pode ter sido escrita antes do ano 70 DC. E saber que foi antes do ano 70 ajuda muito a entender quem estava recebendo essa carta. Eram cristãos de origem judaica, mas que estavam vivendo um drama pastoral gigante. A pressão social e as perseguições estavam tão fortes que a tentação de jogar tudo para o alto, abandonar o cristianismo e voltar para a aparente segurança daqueles rituais judaicos antigos era enorme. Eles estavam ali na beira do abismo da apostasia. Terceiro ponto, o propósito, a incontestável supremacia de Cristo. Para combater esse desejo de voltar atrás, o autor joga o maior peso teológico possível em cima da mesa. E isso ilustra de forma brilhante o argumento da carta. Ele não ataca o Antigo Testamento, não é isso. Ele mostra que a religião antiga era como uma sombra que apontava para a realidade que chegou. O autor prova de forma sistemática que Jesus é superior aos anjos que deram a lei. Jesus é superior a Moisés, afinal, Moisés construiu a casa, mas Jesus é o dono da casa. O sacerdócio de Jesus é muito superior ao de Arão. O sacrifício dele foi de uma vez por todas, tornando aquele sistema antigo de animais totalmente obsoleto. Como o Dr. Carson resume perfeitamente, o grande tema de Hebreus é a supremacia inconteste do Filho de Deus Jesus Cristo.
E olha, afirmar essa supremacia não era só uma tese acadêmica bonitinha, era a âncora jogada para salvar crentes que estavam quase afundando. O recado é claro, se Cristo é o ponto final e o clímax de toda a revelação, voltar para os rituais antigos é virar as costas para o Deus vivo. Quarto ponto, a estrutura da carta. Como o autor montou tudo isso para amarrar a teologia com a vida real? A genialidade de Hebreus está na forma como intercala a teologia mais profunda com exortações pastorais muito urgentes, que a gente chama na academia de parênese. Funciona assim, ele te leva lá para o alto para contemplar a majestade de Cristo e de repente ele para e diz, ei, presta atenção, segura firme nisso que a gente ouviu para você não se desviar. É um balanço incrível e dinâmico entre o ensino puramente doutrinário e aquele puxão de orelha prático. E, finalmente, o ponto 5, lições práticas contemporâneas. A gente viu toda essa fundação histórica e doutrinária apontada pelo Carson, mas como a gente aplica isso na igreja hoje? Então, o ponto crucial é absorvermos 3 pilares fundamentais. Primeiro, cristologia diária. Sabe quando a dúvida bate forte? A solução não é procurar métodos novos, mas descansar totalmente em quem Jesus é e no que ele fez. Ele é suficiente. Segundo, leitura bíblica cristocêntrica. Hebreus nos ensina a ler o Antigo Testamento com a lente certa. Não são regrinhas mortas, são sombras incríveis que apontam para o cumprimento total em Jesus. E terceiro, perseverança na fé. A igreja hoje precisa levar super a sério os avisos contra a apostasia. A gente não pode abrir mão de uma doutrina firme e de que Jesus é o único caminho. Para fechar a nossa análise de hoje, baseada em todo esse trabalho do Carson, eu deixo uma pergunta para ficar ecoando na sua cabeça. Se a gente tem essa evidência bíblica esmagadora de que a obra foi completamente finalizada, de que a luz de Cristo já dissipou todas aquelas sombras do passado, me diz, o que é que ainda te impede de descansar totalmente no nosso único e supremo sumo sacerdote? Pense nisso. Que a gente possa manter a supremacia de Cristo sempre no centro de tudo. Valeu demais por acompanhar esse estudo profundo com a gente. Continuem firmes e até a próxima!